programa social. Mas o que dá pra fazer? Dá pra colocar os quadradinhos pra você visualizar melhor. Pra visualizar como seria? Porque nós temos espaço. Legal. Bom, hein? Olá, amigos do blog do São Paulo. Estamos mais uma vez no nosso parceiro de entrevistas, Santo Paulo Bar. E hoje a gente vai conversar, eu e Kátia Firmino, vamos falar com o diretor de comunicações do São Paulo Futebol Clube, Roger Davi. Tudo bom, Roger? Tudo jóia? Tudo bem, gente? Bem, graças a Deus. Roger, sei que o tempo é curto, obrigado por sair mas... correndo e vir atender a gente aqui. É um prazer. Pergunta clássica nossa: como é que você se tornou São Paulino? De onde vem essa paixão toda? Se isso é antigo, eu nem lembro, para dizer a verdade. Na verdade, o meu pai, que já faleceu há muitos anos, em 86, era conselheiro de São Paulo, foi durante 26 anos, desde 1970. Então, em casa, ele com a minha mãe e eu em jogo de São Paulo, era programa deles de namoro, depois de noivado, de casado. Continuou sendo, aí ele acabou se tornando conselheiro. Eu nasci em 73, ele era conselheiro só há 3 anos, mas vinha a todos os jogos, eu vim com ele e nunca existiu outra possibilidade de torcer para outro time que não fosse São Paulo. Na minha casa não é aberto esse tipo de democracia. Bacana. E costuma vir muito em jogos, acompanha. Você acompanha mais de perto, lógico que você está sempre aqui. Todos os jogos. Todos os jogos eu estou aqui, viajo bastante. E mesmo antes de fazer parte da diretoria, como torcedor, em todos os jogos, sempre na arquibancada ou na cativa, viajando no interior. Tive o prazer de estar no Japão em 2005, a maior alegria da minha vida. Tem fotos sua no livro do Perrone, Exatamente, né? eu viajei com o Perrone, com a mesma turma. Então foi muito bacana. Então, sempre acompanhando São Paulo, tudo que é jogo. Conta pra gente, como que foi essa passagem de torcedor para funcionário do São Paulo Futebol Clube? Olha, é muito complicado, né? Na verdade é para dirigente, né? Isso. Porque para funcionário ainda é uma coisa mais... Eu acho que assim, o funcionário, por ele ser assalariado, acaba se tornando algo que é profissional, com comprometimento, só que você está sendo remunerado para isso. Quando você é um dirigente que não tem remuneração nenhuma, você tem que dosar o teu tempo profissional se dedicando ao São Paulo. E isso é uma tarefa muito difícil. E eu digo isso porque o São Paulo, de fato, consome muito tempo. Ele exige muito. A demanda é infinita. Então você acha que está acabando 1, 2, 3, 4 projetos e está tudo bem, estamos encerrando, já tem 10 atrás. E a nossa torcida cresce, e o nosso time está sempre no topo, então realmente a demanda de trabalho é muito grande. E como o futebol não é profissionalizado, acaba que os dirigentes não são remunerados, então eu tenho que ter o meu trabalho como eu tenho o que sustenta a minha casa. Então é um cuidado muito grande. A transição em si que você me perguntou, eu posso garantir que foi muito difícil. Muito difícil. E ainda não acabou. Porque depois que você frequenta durante 30 anos a arquibancada e você começa a frequentar os bastidores e a conhecer os meandros, a conhecer como funciona, você muda muito o conceito. É inevitável. Você começa a entender coisas que antes para você eram absurdo. Teve até um episódio muito engraçado, numa Libertadores, que o São Paulo jogou com o Palmeiras aqui. Foi o primeiro jogo que eu fui num camarote. E aí chegaram pra mim e falaram assim, pô, o camarote aqui do lado tá o presidente do Palmeiras, tá o Palácio. Eu fui no vídeo e comecei, vai se... Comecei a xingar os caras. E aí eu falei, você é louco, senta. Aí no dia seguinte foi o Aue. E o presidente teve que reformar esse camarote, teve que separar. Antes ficava os dirigentes adversários, hoje em dia não ficam, é totalmente separado. Porque tá no sangue, imagina, a vida inteira torcendo. Então hoje tem que contar até 1, 2, 3 e controlar, e é óbvio que hoje em dia ele já aprendemos a lidar com isso, mas é difícil, essa transição é muito difícil. Se tira o Oliveira para isso, você não vai xingar ele mais. Assim. Não, hoje em dia a gente cumprimenta, faz um reuniões, a gente aprende a lidar com isso, mas no começo, aquele primeiro choque é impressionante, porque não tem como tirar do sangue que você torce, a gente ama esse clube.
Isso é muito difícil. Então o presidente sempre fala que a gente não pode agir com o emocional. E realmente não pode. Tem que ser racional. Então, toda hora a gente olha e fala, vamos ser racionais. Tem que ser racionais. Um bom exercício de autocontrole. Bem grande, bem difícil. E você veio a convite do Juvenal? Do Juvenal. Foi a convite, na verdade, do Juvenal e na época do saudoso Marcelo Portugal Gouveia, que acabou me convidando para fazer parte na época do GESP, que era formado por publicitário, e o único que não era publicitário era eu, mas acabei me entrosando bem com o pessoal e criei uma amizade com o Júlio Casares e me convidou para ser diretor adjunto do marketing. Fiz alguns projetos com ele, então, me dedicando bastante no marketing, o batismo do Color. Fizemos os 3 DVDs de Conquista, que era uma coisa que todo mundo falava, não tem como lançar DVD por causa de direitos, e a gente foi atrás, fizemos acontecer. E daí o presidente me chamou para cuidar do sócio torcedor, em 2007, e no ano passado para ser diretor de comunicação. Rogério, quais são as suas atribuições dentro do sócio torcedor, já que você citou aí o programa? É como coordenação. O sócio torcedor ele fazia parte do departamento de comunicação. Em 2007 ele foi tirado, foi passado para a presidência, porque ele estava com inúmeros problemas. E o presidente me chamou para arrumar o sócio torcedor. Nós fizemos um trabalho. Hoje ele está junto ao departamento de comunicação de novo, mas ligado também à presidência. E cuidar de tudo, fazer o programa crescer, gerenciar, e nós temos um coordenador que é o Fernando Cury, tem os funcionários. Hoje nós temos um diretor adjunto nosso, que é o Zé Carlos Ferreira Alves, que ajuda diretamente no sócio torcedor. No ano passado nós estivemos aqui, a gente entrevistou o Fernando, e uma das coisas que a gente acabou falando foi sobre a implantação de um novo sistema para o sócio torcedor. Queria saber em que fase que se encontra essa implantação. A gente diz que está na fase do drama. Porque é que nem você ter um filho, né? Você tem os 9 meses de, né, aquela expectativa, quando nasce aquela alegria, e até você acostumar um drama, meu Deus, né? Essa criança chora muito. É igualzinho. Na verdade, assim, olha, o único problema, eu não digo único porque existiam alguns, mas a gente procurava sanar, mas resolvemos o problema do telemarketing, do sócio torcedor, da entrega de brindes, dos benefícios, o cartão chipado, implementamos, estava tudo caminhando bem, só que o sistema administrativo do sócio torcedor era horroroso, antigo e caduco, tá? Ele não tinha as mínimas condições de crescer como a gente queria que o programa crescesse, ele não estava acompanhando. Então, conforme era um crescimento desordenado, sabe? Aquele negócio de a base do sistema não funcionava. Então começou a não gerar camisa, começou a não gerar boleto, começou a pagar dados de sócio, fora que a gente falou, não dá mais. E aí veio a hora de investir nesse sistema. Um investimento muito caro. Posso garantir que nenhum clube no Brasil gastou, que São Paulo gastou para fazer esse sistema. É um sistema de CRM da Microsoft, que fez em parceria com a gente, com a empresa dealer. Foram 9 ou 10 meses que a gente chama de incubação, com 4 consultores deles no São Paulo Futebol Clube, full time, o dia inteiro, entendendo tudo do programa, até o momento que foi colocado, implementado no final do ano, agora em dezembro. Ele está funcionando. Ele nos trouxe vários problemas de começo, vários mesmo. O principal deles foi com relação a boletos, que ele não gerou boletos, e são problemas técnicos que é até difícil explicar, mas ele gerou boleto, faltaram caracteres. Quando a gente enviou para o banco, essa caracteres fez com que sumisse o número do apartamento da pessoa, retornou como endereço inválido. Então, pela transição dos dados que nós tínhamos em outros sistemas, que nós tentamos limpar ao máximo para esse novo, a base é o que a gente chama de base suja. Então isso está praticamente limpo, 1 a 1, tem que entrar e apagar os caracteres que tinham a mais. Então você imagina que foi isso só para boleto. Depois descobrimos que para cartão de crédito ele não estava dando o espelho, que é o retorno exato que veio o pagamento. Bom, e daí vocês imaginam o número de problemas. Só que a diferença entre o sistema anterior e o atual é que o anterior dava problema, a gente consertava, no mês seguinte dava o mesmo. E a gente consertava, no dia seguinte davam 2, depois, então a gente não resolvia o problema, a gente sanava. Hoje resolve de vez.
Não volta. Nesse sistema, cada coisa que está sendo... A gente consegue mapear, olha, o problema está aqui. Só que é um problema que envolve gente de configuração, de técnicos de informática, que estão lá o dia inteiro, programadores, etc. Não é uma coisa que você vai lá e constrói, demora 3, 4 dias, aí testa de novo, ainda deu problema, mais 3. E assim vai até resolver. Só que uma vez resolvido cada um desses problemas, não tem mais problema. Então a gente acredita que em abril, maio, no máximo, esse sistema vai estar rodando 100%. Então a gente tem plena consciência que nós demos um passo atrás para dar 2 à frente. Perspectiva Excelente, excelente. Senão a gente não estaria investindo tanto dinheiro nesse sistema. Sou eu que faço a pergunta agora? Tá bom. Hoje, 2 anos sem títulos. Isso afeta diretamente o programa sócio-torcedor, as adesões? Porque em época boa todo mundo procura comprar camisa, produto, vira sócio. Esse tempinho de jejum atrapalha? Olha, eu não posso ser mentiroso em dizer que não atrapalha. Atrapalha. Mas a gente conseguiu provar, aqui tinha um tabu que dizia que o sócio-torcedor andava conforme o time. Se vai bem, o sócio vai bem, senão não. E nesses 2 anos nós seguramos a base que nós tínhamos de 2 anos atrás. O crescimento foi de 10% ao ano, menor do que a gente queria crescer, porém provamos que mesmo o time não ganhando, o sócio-torcedor tem condições de crescer. E a gente só não fez mais justamente pela implementação desse sistema. Se vier um título então? Sempre ajuda, demais. Pedir para os jogadores ajudar. Ajuda demais. Hoje, Davi, por favor. Por favor, gente, vamos ganhar. Copa do Brasil tá bom.